Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Oh, que beleza! Coisa bonita! Festa boa, hein? Comprei uma boiada brava e vim trazendo no chão de Goiás. Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais, a boiada estourou no pé da grande Serra dos Cristais. Lutei bastante, quase o dia inteiro, mas a boiada esparramava mais. Morreram 5 dos meus companheiros, fiquei sozinho com o capataz. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Goité, Bahia. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Goité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. WhatsApp 759-8356-8263. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Goité do estado da Bahia. Faça as suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Goité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática.
saw you standing there, about fell out my chair. Coité Vidros, mármores e materiais de construção. Próximo ao Ginásio de Esportes, número 25, em Conceição do Coité. Lando agradece a preferência. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, ai, ai. Ei, compadinho, cadê aqui, compadinho? Meu microfone tá falhando, o que é que tá acontecendo aqui? Som. Oita, coisa meu. Vamos principiar a agricultura de hoje, adiantar o nosso lado aqui. O que é que tá acontecendo aqui? Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Não falta mais nada, né, compadre? Não falta mais nada. E a gente aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Chegou um cadinho, não sei como é que tá o volume aí. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, né, compadre? É uma confusão danada. Vamos principiar aqui, são 6 horas. 6 horas Rio do Prego, né? 6 horas Rio do Prego, com o Maria Santana tá por cá, com o Maria Almeida tá por cá também. Vamos adiantando aqui o nosso lado. Pessoal, vamos adiantar nosso lado aqui. Tem um bate-papo legal hoje. Tem muita novidade aqui no Coité Cultura hoje. Muita novidade. E a gente só aí pedindo a vocês aí para paciência e tolerância. E vamos curtir o Coité Cultura, né? Vamos curtir o Coité Cultura hoje. Tem muita coisa boa para nós dar proximidade ao nosso Coité Cultura de hoje, né? Coité Cultura tá bacana, bacanagem. Bacana, bacanagem. O que é que está se sucedendo aqui que não estou entendendo por que não estou tendo um volume aqui especial para isso, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, meu Deus. Tá bom. Eu já vi o retorno aqui, tá legal. E chegou aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. E chegando, vamos ver aí que tá bom, comadre Deus, tá chegando o volume aí. Eu estou me ouvindo aqui do retorno, né? E parece que agora chegou, né? Chegou, não chegou? Como é que tá aí, rapaz? Beleza pura, né? Tá chegando legal. Vamos adiantando aqui. Hoje são dia 16 de dezembro de 2024, né? Finalzinho do ano e finalzinho do mês também. Né? O Pai Antônio Oliveira chegou por cá, tá vendo a gente aí, né? O Pai Antônio tá nos Campos Santos, não, ele tá em Capim Grosso, não, tá lá no Camaçari, né, Pai Antônio? Tá em Camaçari, vendo a gente por lá. No Camaçari, outro Potaraguabeira também. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Tá chegando pra cá nossa amiga Silvana pra fazer com nós aqui o declamado da música, né? Vamos pra Silvana! Meu companheiro me falou chorando: espera em Deus, o nosso Salvador. Olhei pro céu e avistei baixando o misterioso disco voador. Saltou por terra a moça boiadeira e o seu berrante mudava de cor. Falou contente com lindo sorriso pra te salvar que hoje eu estou. Eu vim do céu pra salvar a boiada e o seu berrante ela rebicou. Ei, compadre, velho, né, compadre? Tá meio fora do lugar aqui o som. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, que eu não estou obtendo retorno aqui. Mas é só no retorno, viu? Só no retorno. Porque aí para vocês que estão me ouvindo, está chegando, não é isso? Só no retorno aqui eu vou fazendo desse jeito mesmo. Não sei o que foi que se sucedeu. Se sucedeu essas coisas assim mesmo, né? Eu vou ver se eu consigo organizá-la. Esse Cosco meu, né, para Antônio Velho, que coisa ao vivo é desse jeito aí, né? Alessandra Matos está chegando por cá, né, comadre Alessandra? Está chegando por cá, vendo a gente aí.
tá chegando a hora do aniversário aí, lá no Senhor São Roque, na terra de Cupatico. E a gente vai estar por aí, se Deus quiser, comer aí um biscoitinho, né, compadre? Vai ser uma noite bacana aí, né, Zacarias? Boa noite, Zacarias. E lembrança com o Patico aí, viu, compadre? Camila Araújo, tá vendo a gente aí também, compadre Zacarias chegou. Hoje promete, viu? Hoje nós temos muita coisa boa pra gente mostrar no Coité Cultura, que a gente não é samba beijo nem nada, né? Muita coisa boa pra gente começar o nosso Coité Cultura de hoje. Que Deus não iria enviar, quando eu vou ouvir e arrochar, eu mando essa guitarra chorar, tarde querendo. Agora meia paradinha, as meninas amanhecendo, segurando a cinturinha. Essa planta vai dar, eu e você. Chora guitarra que eu quero mexer, chora guitarra que eu quero mexer. Chora guitarra que eu quero mexer. É, compadre Rony, velho, compadre Rony. Chora guitarra que eu quero mexer, né, compadre Rony? Chora guitarra que eu quero mexer, não quero nem saber. Tá vendo aí a gente, Rony Santos, né, compadre Rony? Tá vendo a gente aí, Alessandra Matos, com a Mila aí. Tá vendo o pessoal, Alessandra Matos, já falei aqui, compadre Zacarias, velho. Né, Zé Antônio, velho, Antônio Oliveira, vendo a gente aí. Compadre Nilda Santana, Ana Almeida, tá por cá, pessoal de Gavazinho, né, compadre? Compadre Glaucio Samilena, vendo a gente também, compadre Glaucio Samilena. Tá lá vendo a gente, peça um povo bonito e bom pra ver a gente aí, né, compadre? Você tá mentindo que eu sei. Não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo nesses infernos, velho. Você tá mentindo. Menino nojento do Coscobeio, né, compadre? Não tô mentindo, não, né, compadre Daguinho? Aí, Daguinho, os meninos velhos tiram a gente do prumo, né, compadre? Daguinho velho, compadre Rony, todo mundo aí. Vamos apertar o cacau, né? Nós temos uma matéria boa pra mostrar hoje aqui. Nós temos a Lapinha. E tem também ontem a matéria ontem foi bonito, no Alta Luz, né? O baile velho Daguinho. Eu peguei do princípio, Zacarias, até antes de começar os carros alegóricos, até mostrar também, importante, o circuito sem gente. Depois já, né, pai Daguinho? Ô, Daguinho, filho do Coscobeio. Aí depois a gente já mostrou a praça lotada, né? Fizemos um rascunho bacana, a gente não samba beijo nem nada, né, pai Daguinho, velho? Daguinho, velho, estava meio gripado essa semana, foi, Daguinho? E tomou uma vitamina Vita C. Evitar você por perto dele, porque uma tosse assim, foi, Daguinho? Quem me falou foi o Estadal do Fusca, que você estava meio gripado, meio apirrinhado, viu? Então é assim mesmo, né? As mentiras vai rolando e vai... Você tá mentindo que eu sei. Não tô mentindo não, Você tá mentindo. Tô não, menininha. Eu tô levando a sério as coisas, né? Levando a sério aí o negócio. Bora adiantar, bora. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Daqui a pouco um aço, já chegou nos horários certos, né? Temperatura aqui, os termômetros tá marcando mais ou menos aqui, uns 49 graus, que meu termômetro aqui estourou, viu, Daguinho? Passou do limite de suportar a temperatura mormaça e calor, tá doido, mas eu acho que não tá menos de 36 não, viu? Fornalha, Daguinho. Daguinho é fornalha, Zacarias. O negócio aqui é fornalha, não é brincadeira não, né? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, tem que realmente suportar, né? Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então... Que foi isso aí? Vai, Estou chegando, tocando meu berrante. Venho do céu pra te ajudar a salvar a boiada, cumprindo ordens do nosso Senhor. Com o repique do seu berrante, logo a boiada. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes
você. Eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante. Sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura, desprezo, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado a beber e chorar feito bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Pode beber, né, compadre Elcio Carneiro, pode beber, né, compadre Bernardo. Beba, você tem um fígado de couro, né, você tem um fígado de couro. Pode beber, beba. Não tem problema não, pode beber. Faça de conta que você tem um fígado de couro aí, né, compadre Elcio, velho, tá vendo a gente aí? Né, bora, compadre Daguinho, adiantar o lado aqui, vamos adiantar o lado. Senão o bambu vai gemer, né, compadre Daguinho? Não vai gemer. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Meu Deus, viu, compadre, assim, é a sua terra querida, né, compadre? É, abençoada, minha terra. Tu tá na onde, filho, compadre, assim, velho? Tu tá longe de Coité, porque aqui tá seco, aí você tá vendo como é que tá a situação aí, né, compadre? Tá uma seca danada e a gente estamos rezando de todo jeito pra ver se... Interessante, rapaz, que eu tava vendo aqui agora há pouco, aqui umas matérias, né, aqui... chovendo aqui, rapaz, ontem, anteontem, aqui no Nordeste todinho, muita chuva. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, uma boa parte da Bahia, né? E o sul da Bahia aqui, o lateral da Bahia, ficou esse miolo aqui. E não sei qual é o mistério, para que enterraram um jumento cego aí nessas estradas, que tá ficando um negócio difícil, né? A gente tá numa seca danada, uma seca medonha dessa aí, rapaz, só, né? Tá em Minas Gerais, eita, coisa que eu vi aí, compadre, aqui tá assim, ó. E esse vídeo aí tem uma semana já que eu fiz ou mais. Se for lá nesse mesmo lugar hoje, esse capim já não tá mais lá, viu? Não tá mais lá não. Já tá mais ressecado um cadinho, mas é assim mesmo, né? Vai na hora certa, a chuva chega e a gente tem que se conformar, né, compadre? Bora adiantar o lado, a gente foi visitar lá uma colega da gente, lá no Poção. Quando nós sair do Poção lá da Lapinha, a gente vai descambar aí pro circuito, viu, gente? Pro circuito. E a gente teve umas histórias aí sábado, fizemos um show sábado com essa banda aqui. Enfim, vem 2 e 2, lembrança que não voltam mais. Um velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Tocou o Nil Santana, depois tocou essa banda aí, Forró de Nós. E eles cantando o sucesso de Nil Santana aí, nós participamos, só um petrechinho, né? E a gente ficou feliz por isso. Foi na noite de sexta passada, né? Mas a gente mostra já. Vamos adiantar aqui. Vamos lá para a Fazenda Poção. Nós batemos um dedo de pilera lá com a mãe do compadre Petit, né? Falando um pouco da Lapinha e mostrando um pouquinho aí. Né, compadre Mazinho velho da ambulância. Já, né, compadre Mazinho, para botar a gravata, sacou serena, né, compadre Mazinho? A luta foi danada pro povo. Tô falando aqui, gente boa. Que a gente mostrou agora aqui, né, os meninos que se elegeu. Acabamos de mostrar aqui os comerciais desse pessoal que estava com a gente aqui, né? Que nós estamos junto com eles. Compadre Mazinho, compadre Ariel, compadre César do Hospital, enfim, os colegas, né? Mostrei nesse dedinho aqui, para vocês saberem de que eu estou falando aí. Compadre Mazinho da ambulância, reeleito, né? Sua eleição agora, né, Mazinho? Reeleito não, vou eleito agora pela primeira vez. E aí vai tomar posse no dia 1º. Tá chegando a hora, Mazinho tá numa alegria danada. E todo, né, Mazinho? Porque a luta de 15 anos aí nas estradas aí, ajudando o povo. Tem como ajudar mais agora, né? Com o apoio do poder público e poder estar aí se lançando à vontade mais do povo. Tem mais recursos, né, Mazinho? Muito bem, compadre Mazinho. Obrigado por tudo. Vamos adiantar. Vamos lá agora pro Poção, compadre Mazinho, pro Poção. Depois nós voltamos pro circuito aí do Coité Folia.
Coité Folia um Aço, Coité Natalhões, né? Nós vamos aqui agora para lá pro Poção. Bora! Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, tô chegando aqui no sítio com Marceli, a mãe do compadre Peter Júnior, de Piti, velho. Estamos aqui vindo tirar a limpa aqui, velho. Fiquemos sabendo que Dona Marceli ainda preserva a cultura e, né, e essa interação com relação à lapinha, né? Uma coisa que hoje ficou raro de ver isso entre as famílias. Principalmente a gente aqui do Nordeste, tinha bastante isso. E eu vim aqui, né, vou pegar de surpresa pra gente mostrar, registrar esse momento dessa lapinha, né, para Peter Júnior, velho, para pedir, e nosso povo vai ficar feliz com isso. Bom, gente, aqui, antes de mais nada, aqui nessa parte aqui é uma região de tabuleiro, mas está muito seco, tá triste, tá dando triste de ver, né, tabuleiro é um terreno mais frio, que aguenta mais o tempo quente, vamos dizer assim, não é carrascudo, mas a gente tá vendo que nem o próprio tabuleiro está resistindo. Levi, você falou que chegava e chegou, viu, Levi? Vamos, Levi, ver essa matéria da lapinha, depois a gente volta pro circuito aí, viu? Não sai não, Levi, não sai não, fica aí. Toma um guaranazinho que você tava rodando a bike, né? E você descansar um cadinho e assistir o Coité Cultura aí, vai. Destino, né? Mas é assim mesmo, tem que esperar aí pelo Criador, né? E a gente temos que entender isso, né? Assim mesmo. Esse é o caminhozinho que dá acesso aí ao sítio de compadre velho, né, compadre? E a gente vamos chegar aqui no portão, vamos fazer uma surpresinha lá, a comadre Zezi lá, pra gente ver essa situação aí do lapinha, né, gente? Mostrar, fazer uns vídeos, que muitos desses meninos novos aí não sabem o que é. Vou entrar aqui no sítio, de Gavazinho, e vou fazer essa surpresa bacana. A família Silva, né, compadre Piti velho? Muito bem. Aqui tem um pé de sisal, enfeitando aqui o sítio, né? A flechinha de sisal aí. Mas é isso aí, gente. A gente não viemos aqui para ver isso, não. A gente viemos aqui para nós ir lá filmar a lapinha e mostrar para esses meninos que essa geração, desde criança, que essa geração faz a lapinha e mantém essa tradição dentro do mundo religioso. É uma fé religiosa que simboliza aí o nascimento do menino Jesus, correto? Justamente isso. Vamos entrar lá, bater um bate-papo, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, porque ela gosta do que faz, né? Isso mesmo, pai? Gosta do que faz. Aqui o sítio está assim, precisando de uma chuvinha para alegrar aí os pés de limoeiro, os pés de laranja, o pé de coco está sentindo, mas é assim mesmo, né, pai? Vamos entrar lá dentro pra gente ver como é que vai ficar aí o nosso bate-papo. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Muito bem, Coité Cultura. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, cheguei aqui no sítio de Dona Marceli, a mãe de Piti, de Peter Júnior. A gente vai registrar aqui essa lapinha. A gente vai bater um dedo de pileira com ela que já faz tradição, e contar um pouquinho dessa coisa que alegrava a lapinha, alegrava as crianças, meu tempo de criança, a gente sentava e diga, não tá isso, não tá aquilo. Isso tá indo embora, a geração não tá mais cuidando disso. Mas vamos bater um bate-papo aqui com a Dona Marceli. Bom dia, minha amiga Dona Marceli. Bom dia. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por senhora me receber aqui. A gente veio me falar um pouco dessa lapinha aqui. Eu agradeço para a senhora me atender aqui. Pois não, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, estamos aqui para lhe informar, fazer a sua informação sobre minha lapinha. Sua lapinha é uma tradição que esses meninos novos hoje não sabem, né, Dona Marceli? Ah, não sabe não. Ninguém nem conhece, rapaz. Teve um menino que veio aqui e ficou abismado, olhou. Acabava falando assim, rapaz, eu nunca vi. É uma coisa muito linda. Aí tirou foto. Registrou, né? Ficou encantado. Dona Marceli, essa tradição, isso vem da antiguidade, né? Do tempo da sua avó. Ah, tem muito tempo. Antes, muito tempo. Foi iniciado assim. Antigamente, minhas amigas faziam... Todas as casas tinham um presépio armado. No caso, lapinha. E eu tinha a maior vontade, eu tinha uma paixão de fazer um também. Só que minha mãe, em casa, era muito filho, e minha mãe achava que ia dar trabalho, os filhos iam bagunçar a lapinha, né? Aí eu consegui, um dia eu tinha tanta paixão que um dia eu fiz uma pequenininha,
num depósito lá na minha casa mesmo, na casa do meu pai, um depósito que tinha de um zinco, aí eu fiz essa lapinha, pequenininha, essa lapinhazinha linda. Certo. Eu achava uma maravilha, a coisa mais linda, toda a vida eu fui apaixonada. Via na casa de minhas amigas, queria também fazer também. Aí minha mãe disse assim, você fez, agora vou ter que fazer, é a teimosinha, tem que fazer todo ano. Todo ano agora. É obrigado você é obrigação, fazer, é obrigação, agora você vai fazer todo ano, até 7 anos, se você quiser continuar fazendo, vai ter que fazer até 14, aí continuar, você que vai saber. A senhora ainda era moça? Eu era criança, eu tinha meus 13 a 14 anos. Sim, sim. Aí, continuei fazendo, já liberou eu fazer dentro de casa, né? Eu comecei a fazer dentro de casa, já no cantinho. E aí, continuei fazendo, me apaixonei, porque toda a vida tive vontade. E tinha paixão pela lapinha, pelo presépio, no caso do presépio. Aí, continuei fazendo e hoje eu faço com um grande carinho. Enquanto eu puder fazer, eu estou fazendo. Amo mesmo, uma coisa que eu toda a vida gostei. Dona Celi, eu na minha idade de 50 anos, mas eu brinquei muito com os meus colegas, na casa de minhas avós, na casa de minhas tias. Provavelmente naquela época quase todas as casas faziam, né, Dona Celi? Uma visitava uma casa de casa de outro. Isso, e no tempo do Rei Mago, veio o Rei Mago do tempo de Reis, aí sai o grupo de reisado cantando nas casas que tinham o presépio. Que tinha o presépio. Aí era uma coisa mais linda, você viu, isso era uma coisa linda mesmo. Infelizmente, né, por isso ou por aquilo, né? Acabou. A nossa geração... Muito linda, né? Pronto, você sabe hoje, né? Suas filhas não faz? Não faz não, eu só tenho uma filha. Mulher. Eu digo assim, mas na geração geral não faz. Não fazia, não, né? não. É da sua idade para trás. Da minha idade para trás. Não é isso? Hoje dificilmente você vê. Pode ver na rua, na cidade, em alguma casa, algum lugar, assim, no hall, na frente da casa, tem uma lapinhazinha. Mas é uma raridade. É uma raridade. Vai acabar, não vai, Dona Celi? Vai, pelo jeito que eu tô vendo, vai acabar. É uma coisa mais linda. Que isso aí, gente, representa... o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Porque quando é de Natal, da noite de Natal, a gente coloca o menino Jesus naquela grotinha que tá ali. A gente coloca o menino Jesus. Bora narrar aí, eu vou mostrando aqui, Dona Celi. Vamos falando aí. Vá. Como está aqui? Aqui é preparação. No lugarzinho que no nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu, foi numa grotinha dessa. Certo. No caso é de pedra, né? Sim, as pedras não encontrei para poder colocar. E aí, quando Jesus nasceu, como nesse não tem o galo canta, Jesus nasceu. Cantou, Cristo nasceu. A ovelhinha responde em Belém. Aí o galo faz o galo mesmo, né? Aí é o nascimento de Jesus. Simbolizando o nascimento de Jesus. Simbolizando o nascimento de Jesus. Esses bichinhos que vai assim, estão indo tudo, os animaizinhos, aí você vê, ó, é de tudo. Tem o patinho, tem os viadinhos, tem o carneiro, cachorro, porco, né? Todos os bichinhos. Iam tudo, gado, iam tudo visitar o nascimento do menino Jesus. Depois de Reis, eles voltam tudo, vem tudo. Voltando. A gente coloca tudo voltando. Quer dizer, que já fez a simbolizando que ele já visitou Jesus que nasceu. Aí vem, depois passar no Reis, na noite de Natal, na noite de Reis, os cantadores de Reis visitam as casas. Antigamente, hoje não fazem mais isso, mas ainda existem cantadores de Reis ainda. Sim, existe. Mas para vir nas casas, nas lapinhas, né, para visitar e cantar os reis nas casas que faziam lapinha, no caso os presépios, hoje não existe mais. Não existe mais. Já existe ainda o grupo rezado, mas para dizer assim, vem nas casas, como antigamente ia visitar as casas e cantar reis até amanhecer, não existe mais. Porque na verdade, dona Celine, isso aqui vai acabando, né? Vai acabando, mas isso era a coisa mais linda, né? A tradição que alegrava as famílias. Porque a gente sempre vê lá na noite de Natal, a gente sempre vê. De casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Pois é, eu vou mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho. Se eu mostrar pra vocês aqui a lapinha, que coisa bonita. Ao tanto de ferramenta que precisa, de instrumento, de simbolizando animais, pássaros, né? A gente tem beija-flor, luz. A igrejinha ali, tem a igreja aqui, né, feita a mão artesanal mesmo, e aí vai, ó. Então isso é uma tradição e que tá acabando. A gente percebe que tá acabando porque, ó, a luzinha piscando aí, ó, começou a piscar.
Isso de noite é lindo. Muito bonito. Hoje já tem esse recurso dessa luzinha. Antigamente não, à noite não tinha. Era uma velinha. Toda noite você tem uma vela. Vocês imaginam aí, para os meninos que assistem a gente, que coisa bacana, gente. A gente vê isso e, infelizmente, tá indo embora. Tá acabando porque a lapinha tradicional. E isso, na verdade, se a gente entender, para as pessoas que entendem, isso é uma parte também dentro da religião. Dentro da religião. Era uma fé da data do nascimento. Na igreja tem o presépio. Na igreja tem o presépio. E isso, gente, só fazia o bem. Isso educava as crianças. Tinha a sua forma as mães ensinavam ali os filhos na crença, nessas datas festivas, religiosas. E é isso aí, pessoal. A gente registrando esse momento aqui, só para poder deixar lá no registro, porque não se sabe se a gente vai achar mais uma lapinha daqui para frente. Pois é, dona Cecília, apesar do trabalho, mas é gratificante, né? É prazeroso. Não é? É prazeroso. Porque veio da sua cultura, da sua crença lá no passado. E isso é muito importante. E não é isso? eu quero que meus netinhos conheçam, né? Meus bisnetos. Exatamente. Pois é, meus amigos, nós estamos concluindo o nosso bate-papo com a dona Celi aqui, falando da sua lapinha, a tradição, veio do tempo dos seus antepassados. Ela aprendeu aí com sua mãe e ela por ter paixão. E aí a gente mostrando pra vocês que coisa bacana que é essa lapinha aqui de dona Celi. Dona Celi, a satisfação é muito grande, né, dona Celi? Cuidar dessa... Com certeza, graças a Deus, é uma coisa que eu faço com grande prazer. Toda a vida eu tive prazer de fazer. E enquanto Deus me der vida e saúde e força pra eu aguentar a fazer minha lapinha, a luta aí continua, né? Eu continuo, em nome de Jesus, pretendo continuar. Com a graça de Deus. Muito bem. O seu marido também gosta, não gosta? Gosta, ele ama também. Eu percebo que os meninos também, eles são religiosos também, não são? Piti. Graças a Deus. Minha família, Piti inclusive até diácono. Graças a Deus, meu filho. Isso é bom, né, dona Celi? Graças a Deus. Tenho um grande orgulho disso. Isso é muito bom. De ver meus filhos, criei tudo no caminho da igreja, graças a Deus. Hoje eu tenho o maior prazer. Meus filhos umas bênçãos que Jesus me deu. Muito bem. E a gente percebe que eles... aprenderam isso com quem? Com mamãe, mas papai, não é isso? É verdade. Da criação que vem de casa, a senhora aprendeu com seus pais. O que meus pais me ensinaram, eu passei para meus filhos e continuo passando. E enquanto vida eu tiver, eu digo a meus filhos direto: a gente, mãe, não quer mal para seus filhos. Não. Né, tudo que a gente faz, aconselha e tudo que a gente faz com nossos filhos é para o bem. É só para o bem. Essa tradição, a gente chama cultural, mas na verdade é mais religiosa, né, dona Celi? É mais, cultural e mais religiosa. Mais religiosa, né? Se não fosse, né, não tivesse continuidade com a religião, não estava fazendo. Na igreja não tinha. É verdade. Na igreja, eles também armam dentro da igreja. É muito coisa de religião mesmo. É mais ligado à religião, simbolizando o nascimento do menino Jesus. Menino Jesus, é verdade. Então isso está dentro do foco da igreja, está dentro do calendário religioso, não é isso? É uma pena que os Natal hoje mudou demais. Natal, o tempo do Natal é um tempo muito lindo. Bonito. Muito bonito, só tem luz. Inclusive, o céu modifica. Até aqui no dia 25, dia de Natal. Foi, a senhora... Eu completo idade agora no dia de Natal. Tá bom, tem um privilégio, né? Graças a Deus, amo mesmo. É bom fazer as coisas que gosta. Financeiramente não tem esse resultado, mas é um resultado prazeroso. Espiritualmente. Não é isso? Espiritual, o resultado é espiritual. É espiritual e prazeroso aqui. Prazeroso, A gente fazer o que a gente gosta é muito... É bom demais. Não tem preço, né? Não tem preço. Pois é, meus amigos, Dona Celi está me dando o prazer aqui de falar um pouco da sua lapinha. Que coisa bonitinha, gente. Uma obra de arte, tá vendo? O pessoal fala que só sabe fazer as coisas chinês. Olha aí, Dona Celi, com 60 anos. É 60 anos, Dona Celi? 67, faço agora no dia de Natal. Olha aí, 67. Completo agora no dia de Natal. Já lutou demais, criou seus filhos. Quantos filhos, Dona Celi? 5. 5 menininhos, né, pai Piti? 5 meninos e uma menina. 4 meninos e uma menina. 4 meninos e uma menina. Os meninos bonitos. E aí, olha a versão dela aí, ó. Não precisou de faculdade para ter essa... Não. Aqui é uma faculdade que veio dos pais, dos antepassados. Aqui é dom de Deus, né? Que Deus dá a gente o dom da gente... Pois é, pessoal. Umas coisas lindas dessas. Isso aqui é gratificante. Eu estou mostrando do melhor ângulo aqui. Esse sacrifício que ela faz aqui pela parte religiosa e pelo gostar do Natal, do nascimento do menino Jesus, como ela falou mesmo. Aqui está o
o presépio, é, comadre? Aqui? É, aí o presépio. Onde ele nasceu aí, né? Onde ele nasceu. Então, onde está esse arcozinho verde. Esse arcozinho verde, simbolizando aí. Simbolizando capim, mato, né? No caso aí, o menino Jesus nasce aí embaixo, nessa grotazinha aí. Aí depois do Natal, é que vem a Noite de Reis. Aí depois da Noite de Reis. Que foram os 3 reis magos que chegaram para dar presente a Jesus, não é isso? Aí visitaram Jesus, colocaram presente juntinho a Jesus, onde Jesus nasceu. Né? Onde Maria, né? O nascimento foi Maria ganhou Jesus, teve o parto normal, onde Jesus escolheu aonde ele podia nascer, num lugar mais simples, né? Simples, humilde. Porque Maria, no meio de tantas mulheres, Maria foi a mais humilde, que ele procurou mais humilde. Se Deus escolheu ela porque ela era humilde. Então, foi privilegiada a mãe de Jesus, Maria. Quando ela ganhou o neném, ganhou Jesus, esse menino que nasceu, o nome se tornou Jesus de Nazaré. José, o nome vai ser Jesus. Jesus é o pai adotivo de José é o pai adotivo de Jesus, e que Maria teve esse neném, né, sem conhecer homem nenhum. Sem conhecer o varão. Sem conhecer, né, como biblicamente falando. Isso. Aí, graças a Deus, pelo poder, né, de Deus, gerando na barriga de Maria, e Maria teve esse menino na manjedoura. No lugar humilde. No lugar humilde. Valeu, comadre Cecília, eu agradeço a senhora de coração. Obrigada, eu tenho certeza que o pessoal do Coité Cultura vão ficar felizes. Eu tenho uma geração, eu tenho aí um pessoal que acompanha a gente. São pessoas que gostam de religião, de cultura, e vão ficar felizes de ver sua lapinha, a sua história contada. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora. Eu agradeço muito também. Fico Invadir muito aqui seu sítio. Fico muito feliz por isso, viu? Obrigado mesmo. Viu? Manda um abraço aí pra Piti, pra Piti Júnior. E aí, meus filhotezinhos, muito obrigada também aí, viu, por esse amigo que vocês têm aí, muito popular. Muito bem, comadre. Graças a Deus. E aí, muito obrigado, viu, meus filhos? Deus te abençoe vocês, cada um de vocês. Pois é, meus amigos, tô indo-me embora aqui do sítio de Dona Celi. Ela que tá aqui também enfrentando o dia de seca, ela que seu marido cuida da roça. Acorda cedo aqui, mas aqui, gente, 4h30 da manhã já tá de pé aqui, mas aqui é tabuleiro. Aqui é tabuleiro, mas tá muito seco, tá seco demais da conta. Tô indo embora, ela já me recebeu. Tô indo embora, ela já me recebeu aqui. As plantinhas estão precisando de uma chuva, Jesus vai mandar no Natal, não vai sair o Natal fora sem chover. Agradecer de coração aqui, Dona Ceci, e aos meninos lá, Piti, Peter Júnior, que são os meninos que é do coração da gente também. E é isso aí, Coité Cultura, as histórias do nosso povo, não pode deixar morrer. Vamos fazer de tudo para nós manter essa história viva. Obrigado, Dona Ceci. Obrigado nada, rapaz. Eu agradeço a senhora de coração por esse bate-papo. Muito obrigado também, muito agradecida. E muito obrigado, meus filhos, por ter esse amigaço aí, mandou pra cá pra filmar minha lapinha. Obrigado a senhora, viu? Tenha um Feliz Natal, senhora. Obrigado pra você também. Os cantadores de reis, somos cantadores de reis. Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Cantar reis não é pecado, cantar reis não é pecado. São José também cantou, São José também cantou. São José também cantou. Nesse dia de alegria, mas depois de muito tempo, São José também chorou. Depois viu seu filho morto, pregado numa cruz por nosso amor. Ou de casa ou de fora, ou de fora ou de casa. Pois é, né, compadre Gico? Amor, gostou da lapinha aí, compadre Gico? A gente gosta dessas coisas assim, natural. A gente sabe que dentro do mundo religioso essas coisas, né, simboliza essa tradição do nascimento do menino Jesus. Porém, essa data, biblicamente falando, né, a gente não discorda. A gente não discorda porque é um calendário humano, né? Mas Jesus nasceu entre agosto e setembro. Assim é a Bíblia quem diz.
não tem a data específica. Ninguém nunca achou a data específica do nascimento do menino Jesus. Porém, o calendário religioso, né? O calendário religioso das igrejas da época pegaram e levaram para dezembro, finalzinho aí do calendário dessa cultura do humano, do ser humano, botaram para 25 de dezembro. Mas a Bíblia dizendo que vocês podem fazer qualquer Google aí na Bíblia, vai fazer uma análise e vai acompanhar. Jesus nasceu entre agosto e setembro, assim diz aí nos livros, nos textos bíblicos. Mas não importa, ele nasceu desse mesmo jeito, numa manjedoura, num lugarzinho de pobre, porque ele correram de onde ele estava, porque estava sendo ameaçado, Maria estava sendo ameaçada de morte, mas José, por conta já dessa profecia que estava se cumprindo, e o rei não queria que esse menino nascesse, porque o rei era eles. Ia nascer um filho do rei, ele não queria, né, que o pai estava sendo. Compadre Gil, essa lapinha, compadre Gil, que essa lapinha já foi aqui no Poção, Fazenda Poção. E amanhã, Nilson Santana e a equipe do Coité Cultura descambar lá para Goiabeira. A gente vai filmar lá 3 lapinhas grandes que tem lá, que já pedi autorização às amigas lá, da casa de Madalena, casa de Rita, e na casa de Mário Mirene, que tem umas lapinhas muito grandes, porque aí Dona Ceci fez uma lapinha pequenininha, porque ela está sozinha, não teve ajuda, e tem o espaçozinho ali, mas a gente vai pegar outras lapinhas lá, já está tudo certo. Eu vou trazer para mostrar para o nosso povo, né, deixar aí essa matéria, gente, vai ficar aí, já está aí na nossa página, você pode entrar aí no Coité Cultura, botar aí no YouTube, Coité Cultura. Aí vai ver lá, lapinha, matéria, lapinha. Você pode assistir a matéria completa de novo, se você quiser, e não apaga mais nunca, né, compadre? Oi de casa, oi de fora, viu? Né, Otávio Sena, velho, Otávio Vidro. Tá aqui vendo a gente também, obrigado pela audiência aí, né? Nós agora, compadre Oscar Mascarenha, Neuza Santana, compadre Gigo, tá aqui, Noélio Almeida, Levi Cedrai, tá os coisas que eu tô aqui. Compadre Anailton de Souza Queiroz, aí no São José, no Contorno São José, compadre Mazinho da Ambulância, Ociel Carneiro, tá lá nos Goiás, né, Minas Gerais, aqui de Coité, mas tá lá no Minas Gerais, vendo a gente lá, né, compadre Ociel, muito compadre. Gil e Cia, Coscomeu, compadre Gil e Cia. Aí agora eu vi o compadre Gil bonito, né, eu conheço o compadre Gil. Você tá mentindo que eu sei. Eu não tô mentindo não, Você tá mentindo. compadre Gil e Cia, menino. Aí é feio, eu conheço. Menino, não me faça vergonha não, deixa o pobre de Gil assistir lá, né, compadre Gil? Eita, gota serena, que meninos nojentos, né, compadre? Tu é doido, né, compadre Gil? Gil tá lá na... Oh, meu Jesus Cristo, deixa o pobre de Gil quieto, Sangue né? de Jesus tem poder, que Né, desmoralidade, compadre Gil? hein? Compadre Deus é Gil tá mais. lá no Teofilândia vendo a gente aí, Bernardo tá aqui mais a gente, Camila, Daguinho, Zacarias, compadre Glaucia Milene, compadre Rony, velho Santos, né, Daguinho velho tá mais a gente aí, Alessandra Matos, tá lá no Senhor Sorroque. O show vai ser dia 4 de janeiro, né, tá chegando, né, comadre Alessandra. Comadre Alessandra vai matar uma galinha pra gente comer, o que é que a bichinha tem a ver? Matar a bichinha para poder... Não faça isso não, deixa a bichinha viva. Compra um pirulito, tá bom, né? Camila Araújo, tá vendo a gente? Né, compadre Antônio Oliveira, filho do compadre Romão. Saudoso irmão, vendo a gente aí também, né, compadre, velho? Muito bem, bora adiantar aqui o lado, né? Vamos adiantar o lado. Jaime Pereira chegou por cá, Otávio Sena, velho. Todo mundo juntinho com sua de bola, né? Antes de eu ir lá pro circuito de Coité Cultura, no sábado, sexta e sábado, a gente fizemos um evento aí na minha terra natal, na Guabeira. Tocou o Nilson Santana e essa banda aí, a banda Forró de Nós. E eles, já cantando a minha música, me chamaram para participar um trechinho aqui, ligeirinho. Bora! Em fila vem 2 e 2, lembrança que não voltam mais. Um velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Um velho carro de boi, eu sou seu netinho todo, e saudade de você. Guardei no meu chapéu de couro, e saudade de você. Ele tá gravando, mas vou convidar ele agora pra cantar. Ele Santana! Bora! Chorando no trigo de domingo, por
participação aí, né, compadre Dadá? O Forró de Nós aí é uma bandinha de forró, feito com o compadre Edevaldo de Aroeira, os meninos aí, que aí eu tava lá com a gente no aniversário que a gente tocou de compadre Jean nas Guabeiras, né, Jean, velho? Jean é meu fã, virado do Coscobeu, compadre Jean, velho, tava lá numa alegria danada, né? Foi uma festa bacana aí, compadre Dadá. Lá na piscina aí, viu, Idevan? Oi, se eu vi um trechinho. Chora que é que belo jeito. De um domingo azul, quase foi a verdade do boi a moça da tarde. Eu sou do tua tarde, a tarde de um domingo azul. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, no meio da tarde do domingo azul. A era verde do boi a moça da tarde. Meus olhos azul como a tarde, a tarde do domingo azul. Dizia papai, viu, compadre Dadá, compadre Lezita, compadre Devan, velho, do filho do Coscobeu. Papai dizia assim: Oni, meu filho, oi, faz pena esse mundo se acabar. Papai diz: faz pena esse mundo se acabar. Você tá mentindo. Não, ele fala direto, né? Você tá mentindo. Sai desse mundo, deixa. Você tá Não, mentindo. menininho. Deixa eu falar, filho dos infernos, velho, né, pai? Deixa eu falar. Papai diz assim: faz pena, compadre Dadá, esse mundo se acabar, deixar as coisinhas da gente aqui, deixar a bicicleta da gente, umas galinhas ali no terreiro, né, compadre Desisa? Deixar um coscobio de uma cachorra velha, piaba velha, olhando pra gente com a cara triste, o mundo se acabando, pegando fogo, né? Só Jesus, não era pra fazer assim não, Jesus, era pra... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Tá gostando, né, compadre Desisa? É assim mesmo, né? Tá Coitar cultura Sim. comigo santa. Bora adiantar, senão o negócio vai virar tempo. Alito, como tá o coração? O coração tá doendo, meu, de calor. Tá igual o leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá certo? O de tá lascado, né, compadre? O menininho tá perguntando como é que Nikito tá com o coração, né? Alito, como tá o coração? Tá igual o leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eita, Coscobeu, quem chegou aqui foi Samuel Carneiro, né, compadre? Samuca Carneiro. Será que é Samuca? Samuca ia lá, o pai de Geizinho, com o pai Geise, né, Samuca? Eu já dei um trabalho com o pai Samuca da Água Serena, com algumas potências velhas pegando fogo. Samuca diz: Ninho, bota. Meu microfone tá baixo, eu vou aumentar mais, Samuel. Samuca entende de sonorização, né, compadre Samuca? Compadre Samuca. Você tá mentindo. Não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Né, Samuca, velho? Você tá mentindo. É isso mesmo, né, compadre Samuca? Chegava lá com as potências velhas pegando fogo, fedendo as chifres queimadas, ele dizia: compadre, não tem futuro dá não. Compra um litro de gasolina e bota fogo nesses furuncos aí, que não tem homem que aguenta soldar esses potências homens, bota fogo, tira fogo. Eu ia lá, quando eu ligava, agora vai, gritava, vai, eu fazia,
desligava tudo, passava vergonha de novo. Era um negócio, tu é doido, rapaz. Não é brincadeira não, né, Samuca? Vamos adiantar o lado, vamos. Bom, nós já falou. Cala a boca, menino velho. Esse menino velho desmantelado do Coscomeio, né, compadre? É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É isso mesmo, não é brincadeira não, né, compadre? Liga a moto aí. Que é isso aí? Aí foi na enchente, viu, Samuca? Foi na enchente. Com o Marivonete Santos chegou pro carro. Vamos pagar lá, bora, vamos lá mostrar pra vocês. Viu, pessoal? Vamos mostrar pra vocês lá o circuito do Natal Luz, que eu gosto de mostrar sem gente, né? Eu gosto de mostrar depois vocês veem assim por onde passam os carrinhos, as pipoqueiros, os negócios, né, Marivonete? Porque tem gente que não pode vir, né, Samuca? Tem pessoal que não pode vir aqui na cidade ver a belezura aí do aquele negócio do Papai Noel. Tem Papai Noel em tudo lugar. Eu encontrei o Papai Noel, Samuca, do Bucho Grande. Desmantelado mesmo. Não sei onde acharam. Foi bem na Bahia, que na Bahia o que mais tem é homem do Bucho Grande, diferente do velhinho desse aqui, Pai né, sempre está pertinho e é por isso que eu digo. Um velhinho desse aí, que passa Samuca, não tem colesterol, diabetes, constipação, resguardo quebrado, coluna, bico papagaio, anemia no sangue, curtivite, sarampo, toma pituzinho, tosse brabo, entupimento do nariz, né? Aí é um coisa que eu vi, 96 anos. Como gente, além de pai, é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Tem uns meninos aí que só defendem a mãe, né, compadre? Né, compadre? O compadre Jorge Watts, aí de Juazeirinho. Tem que defender o pobre do pai também. O pai como moído do Coscomeio, né? A mãe é dando gagal pra esses meninos velhos que comem, que são uns venenos. E tamo-lhe, mas o velho tá na roça também, moendo lá, o suor pingando, não é brincadeira. Tem esse negócio de diferenciar amor de pai e mãe. Pra mim, eu boto na balança, quando o vento pende pra um lado, o outro puxa pro outro, eu acho igual, né, compadre? Claro que a mãe é mais sensível, a gente tem esse negócio com mamãe e tal, a bichinha é mais sensível, né? É uma 11 fios que a mamãe teve, fora as horas extras, os feriados, né, compadre Jaime, velho? Não é brincadeira, não. Fora as horas extras, os feriados. Ainda cuidar dos marmães, dos meninos crescendo, tudo ficando empisteado, dordói, coceira, pioi. Tinha tudo na vida, né? Sabugo. E aí o velho lá na roça, virado o veneno. Bora adiantar, compadre Samuca. Bora adiantar, bora lá pro... Vamos para a nossa matéria, senão não vai dar tempo aí, né, compadre Jorge Watts? Eu vi que o compadre Jorge hoje passeando na rua, na velocidade nada. Pensa um homem retado para caminhar, moço. Bora adiantar, moço, que o negócio não tá brincadeira, não. Vamos adiantar. Cadê o Coscomeio aqui do áudio? Tô passando vergonha hoje, né? Preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito. Lhe foge do peito o resto da fé. Ô, compadre Jaime, não é só aí que tá calor, não, compadre. Aqui tá uma fornalha, aqui tá os cabelos de subaco, tá batendo pai, mané, compadre. Bora adiantar lá, bora lá pro circuito pra gente, senão a gente vai passar vergonha aqui, né, compadre, velho? Vamos botando um likezinho aí, vamos botando um joinha. Você está assistindo aí no escuro, viu? Bota um joinha assim, dê uma boa noite pra ajudar aqui ver se fortalece, né, compadre Samuca, velho? Fortalece um cadinho aí. Papai e mamãe tá lá assistindo a gente pelo YouTube, né? Quem tá vendo a gente também pelo YouTube agora nesse exato momento é Valdir Silva. Coscomeio tá lá vendo a gente aí, né, compadre? Bora lá! Meus amigos do Coité Cultura, mais uma vez. Hoje é dia 15 de dezembro de 2024. Estou aqui para registrar para mais um momento aqui do Natal Luz, para a nossa programação. Já está iniciando aqui a expectativa daqui a pouquinho para as apresentações aí dos carros alegóricos aqui do Natal Luz. A gente vamos entrar aqui e sair mostrando para vocês também nessa pouquinho de noite. Mais uma apresentação aqui dentro da nossa apresentação aqui do Coité Cultura.
Essa aqui é a praça municipal, que é o mercado municipal de Boité, que faz parte também do cartão postal. Apesar do calor, nevando, né? É a produção aqui da prefeitura. A galera pensa em tudo, né, gente? E hoje esses recursos que vem do outro lado do mundo, esses recursos chegam até o desenvolvimento. E todos aqueles que querem ver sua cidade bacana, investe e tem essa beleza aqui, né? Calor do Cuscobel, mas aqui tá nevando, viu? Tá nevando, quer nem saber. É isso aí, gente. E daqui a pouquinho ela vai estar aberta aí, vai abrir as portas para dar essa alegria para as crianças. Tá começando toda a equipe já a se mobilizar aqui para fazer acontecer o show. A movimentação vai aumentando dentro do horário, porque às 8 horas começa aqui a apresentação dos carros alegóricos. Aqui já tem um bebezinho se aproveitando do momento feliz do Papai Noel. Aí, compadre. No meu tempo não tinha essas belezuras. Pois é, meus amigos, como eu estava no finalzinho da palavra falando que essa aqui é um ponto também bastante visitado. A neve aqui tá comindo no centro, no calorzão danado, mas tá tendo neve, né? Tendo neve. Aí, ó, gente. Não é só ter neve lá. Eu tô voltando por cá agora que eu fiz aqui uma modificação nos canais dos microfones da mesa digital. Nessa muca, parece que agora clareou aqui viu? Tô voltando aqui para eu voltar lá para a matéria, viu, pessoal? Só tô aqui retificando aqui. Porque estava muito estranho aqui o coscobel do microfone, né, compadre? Estranho demais, a gente tem que falar bonito. O povo tem que ver a gente falar bonito aí, né, compadre Samuca? Pronto, pode botar por aí o áudio, vão vendo, vão corrigindo, vocês são os meus assessores virtual. Bora adiantar, vamos ver a matéria aí pra gente ver como é que ficou. No Alasca não, viu? Aqui também tem neve aqui. Deixa eu mostrar aqui esse ponto aqui legal que já abriu aqui as portas. Fechou, tá aberto, já fechou. Tá aberto? Começou a nevar de novo. É isso aí. Eu vou... Olha aí, os menininhos já felizes aí, nevando, proporcionando essa alegria aqui. É como eu falei, pessoal, já tá começando a chegar aí os visitantes. Domingo, hoje, dia 15. É momento já de alegria aqui. Isso hoje já é uma realidade, já é um projeto de lei que já foi aprovado em 2021 e os prefeitos que vierem aí vai ter que manter, né? Só se desmanchar a lei lá no projeto de lei também, na Câmara. Eu acho pouco provável que nenhum dos prefeitos queira fazer isso. Quem entrar lá, né, depois da gestão de Marcelo, desmanchar um projeto bonito desse. Marcelo está começando agora, terminando o primeiro mandato e iniciando o segundo. Reeleito agora, então a gente nunca vimos isso antes na região do Sisal. Uma gestão assim que proporcionasse. Piaba, você tá desacostumado por quê, Piaba? Toda vez que eu venho filmar, você tá aqui, Piaba. Tá de olho em quê? E o que aconteceu com você, Piaba? Separou de Chaputa, foi, Piaba? Aproveita o Natal, Piaba. Vai lá. Vamos amanhecer o dia. Quem é? Shurek, velho. Isso vai dar um velho teimoso aí. Bora, Shurek. Vamos descambar. É isso aí, gente. Eu só concluindo o raciocínio, acredito que na próxima gestão aí, né, daqui a 4 anos que vai vencer a gestão de Marcelo, né? Tá no finalzinho do primeiro mandato, que hoje é dia 15, né? Aí vence dia 31 de dezembro o primeiro mandato, mas ele já foi reeleito e ele vai comandar aí mais 4 anos.
E aí, Papai Noel, Cusco meu? Você tá pensando que aqui é frio igual lá no Alasca? Não é não, negão. Aqui é boca quente. Você vai segurar aí mais 3 semanas, viu, Papai Noel? Por menino ficar feliz. Cusco meu velho. Pois é, meus amigos que nos assistem, a história é essa aí. Daqui a pouquinho os carros alegóricos começam apresentando um showzaço aí pra família, os visitantes, enfim. Essa é a realidade, né? Estou chegando aqui na Fonte Luminosa. É um ponto turista também. E bem maravilhado aqui. A ornamentação também bacana. É pensado em cada detalhe, né? Essa é a Fonte Luminosa. Muito bem, Coité Cultura. Aqui tem mais um símbolo natalino aqui dentro da Fonte Luminosa, viu? Abrilhantando aqui a festa. Eu tô chegando ao finalzinho do circuito. Pra gente esperar os carros alegóricos e a gente fechar a nossa programação de hoje. Mas a gente vai ainda esperar mais um pouquinho, estão ali se posicionando. A turma se posicionando para poder dar o show, viu, gente? É show de bola. Show de bola, né? Sai daqui o início da avenida, vou mostrar para vocês, né? Já estou chegando a equipe todinha aqui. E isso é muito importante. As pessoas têm muitos amigos nossos, família que não pode vir na cidade, tá fora. Aí pode nos assistir aí e matar a saudade vendo através do nosso programa aí, né? Esse é o nosso intuito. Estou chegando aqui no início do circuito. E é aqui onde começa a sair os carros alegóricos daqui, né? 2025. Ei, Coscomeu. O moído, né? Vamos ver se Deus nos ajuda que 25 seja bom. Como foi 24. Não quero pedir mais do que isso a Deus, que seja bom do mesmo jeito. Se tiver que Deus melhorar alguma coisa, fica por conta dele. Eu não quero pedir mais nada, porque às vezes você acha que tá ruim e pode ficar pior. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho os carros alegóricos saem daqui. Tá chegando a equipe todinha, gente igual formiga, para dar conta do recado aqui. É isso aí. Aqui já tem um carro alegórico aqui. E achei aqui o secretário. Por ironia do destino e sorte nossa, né? Compadre Aguinaldo. Boa noite, Aguinaldo. Fale pra gente a alegria de você participar de mais uma 4ª edição do Nato à Luz. Você que faz parte da educação de Coité, você como secretário. Então, boa noite. É uma maravilha, né? Pra gente é uma honra esse projeto que Marcelo trouxe inovador aqui para a Conceição do Coité e que nesta 4ª edição se consolida como algo grandioso, como algo assim da gestão marcante do nosso prefeito, que a gente tem oportunizado, sobretudo as pessoas da zona rural, a experimentar o que é de cidade grande. Então assim, uma riqueza muito grande para que as pessoas tenham conhecimento, acesso à cultura, acesso à arte, é aquilo. Muita coisa que ele conhecia, ele agora quer dividir com a população. E isso é gratificante. E a gente vê discussões vindo de outros estados, outras cidades, para poder aplaudir Conceição do Coité, dizer que nunca viu uma maravilha como esta. Isso deixa a gente cheio de orgulho. É a Conceição do Coité que a gente sempre gostaria que estivesse, né? Uma Coité orgulhosa, uma Coité linda, uma Coité que é orgulho de todos os coitéenses e que vai para além dos coitéenses, porque a gente experimenta de coisas boas e as pessoas têm aplaudido muito esse trabalho grandioso. Eu me sinto honrado em fazer parte. Aguinaldo, eu percebo que dentro da organização da festa, a maioria das pastas da prefeitura, infraestrutura, você na educação, enfim, administração, vejo todo mundo de mão dadas para que esse evento se fique uma coisa brilhantosa, assim, mais ou menos isso. Com certeza, é um trabalho de gestão, é um trabalho intersetorial, todas as secretarias envolvidas, porque uma secretaria só, ela não consegue
apresentar para a população, realizar um projeto tão grandioso, porque envolve todo mundo. E Marcelo tem essa expertise de orientar todos os seus secretários, todas as suas secretarias, a trabalharem o mesmo objetivo, que é fazer a gestão dele dar certo. É por isso que dá certo. Para nós fechar o papo, nós estamos finalizando o primeiro mandato de Marcelo, hoje que é 15 de dezembro, daqui dia 31 desse mês ele encerra um processo e começa outro. Mas o tempo dirá, mas o Coité vai sentir falta quando o Marcelo entregar seu mandato aí para outro prefeito, não vai? Rapaz, mas está tão distante. Assim, não, mas... Tá tão distante. Eu não quero sofrer por isso. É verdade. Eu quero pensar grande. O Marcelo ainda tem muitos projetos grandiosos para realizar em Conceição do Coité. Essa próxima gestão dele, você vai ver que ele vai surpreender a todos. Mais ainda? Mais ainda. Se nessa gestão que ele está concluindo foi de uma forma grandiosa, eu vou lhe dizer que agora vai ser uma gestão gigante. Porque a gente tem um prefeito gigante. E nada menos, ele pensa grande. E vamos pensar os próximos 4 anos. Eu prefiro vivenciar um ano de cada vez, me alegrar com as realizações, contribuir naquilo que eu posso contribuir e, dentro da humildade, dizer que nós temos o melhor prefeito do Brasil. Valeu, secretário, um abraço. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estamos chegando aqui na Praça da Matriz. Já está lotada e é um momento de descontração. O calor tá bom, bastante refrigerado aqui. Essa praça que foi entregue aqui à população dia 15 de novembro, na abertura do Natal Luz. E aqui é o ponto chique da cidade. E aí, vida boa? De boa? Muito bem. Aí vocês que nos assistem aí, essa é a ideia. Você não pode estar aqui em Coité nesse momento, mas pode nos assistir aí através do Coité Cultura. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí lá os carros alegóricos. Leleu. E aí, Coscobeu? Como é que tá aí? Tá de boa? Tudo na paz. Tudo na paz. Tamo junto e misturado. Vamos lá, gente, mostrar aqui a fonte luminosa aqui, depois também. Daqui a pouquinho lá saem os carros alegóricos lá. E aqui já tá bastante pessoas, finalzinho de domingo, curtindo os últimos momentos pro dia de trabalho amanhã. Mas é isso aí, ó. A praça tá muito bacana. As famílias aqui, crianças. Isso é muito importante. O prefeito Marcelo proporciona essa cidade. Aqui foi a praça reinaugurada dia 15. Entregou essa praça aqui à população. A revitalização dessa praça aqui é na abertura do Natal Luz. As crianças se aproveitam e tomam um banho aqui. Calor promete, né? Falou, é dessa natureza aí. Só alguns pontos que a gente mostra pra vocês. Vocês assistem vários vídeos na cidade, ou nas redes sociais, mas não tem certos pontos. Eu aqui tô com o Papai Noel, que ele cresceu o bucho. Alguma coisa aconteceu com o Papai Noel, que ele cresceu o bucho um pouquinho. Foi, Papai Noel? Tem que dar as caminhadas e tirar esse bucho, Papai Noel. Tá, desmantelou, viu, Papai Noel? E aí, coitadinho, ele tá... Cresceu o bucho demais, Papai Noel. Tá parecendo os baianos aqui que vivem de bucho grande. Pai, muito bem. Pois é, pessoal. Esses são os momentos de lazer, as famílias aproveitando com os filhos, proporcionando essa alegria. E a gente mostrando pra vocês aqui. Aqui tem mais uma fonte luminosa. Mais uma fonte luminosa aqui. A alegria que tá as crianças aqui, gente. Isso é momento único. Pode passar, comadre. Pode passar por aqui, tranquilo. Pra mostrar o povo bonito tem que ser mostrado, né, comadre? Mostrar o povo aí. Muito bem. Aí, pessoal, aqui mais uma das fontes luminosas da cidade. Ficou legal, né? E a gente estamos mostrando pra vocês. Vou aqui de outro ponto aqui pra nós não perder a saída lá dos carros alegóricos. Gente? Que coisa bacana, muito interessante. Estamos vivendo aqui a Disney, Coité, a Disney. Podemos dizer que nós estamos aqui estamos na Disney, dentro do semiárido baiano. Coisa linda, pessoal. Momento de lazer para as famílias.
Momento de lazer, momento de lazer. É, muito bom. Só tenho que agradecer ao prefeito. Valeu, Marcelo Coscomeu. Você deixa a família coitense feliz. Para vocês que nos assistem, as região em peso vem trazer as famílias para aqui. É um momento de alegria. As crianças proporcionando essa alegria. Os pais ficam felizes em ter poder trazer criança para aqui. Lugar segurança total, a paz reina aqui, ó. E aqui tá os marmanjão, na cachaçada. Antes de mais nada, aqui o coreto. Esse coreto foi revitalizado e lembrando a vocês que esse coreto não mexe na estrutura dele. Dependendo da reforma, esse coreto ainda está no modelo quando ele foi feito em 1948. As cores, a sua estrutura física não foi mexida, viu, gente? As cores mais vivas, mas são as mesmas cores de quando ele foi feito, 1948 para 1950, né? Ali está a Igreja da Matriz, a concentração está aqui, ó, pessoal. É isso aí. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho também tem show ao vivo aqui, daqui a pouquinho tem show ao vivo. O palco está armado ali. E aqui a rapaziada passando os últimos momentos do domingo. Até logo mais, né? Se aproveitando. Aqui, Esportiva Bar. Todos os meus colegas aqui. Deixa eu dar um rascunho aqui para pegar essa galera aí. Aí, pois é isso, pessoal. A gente... Aqui é a Praça do Lazer, viu, gente? Praça do Lazer. As pessoas estão aqui, esse finalzinho de domingo, um pouquinho de noite. Daqui a pouquinho começa lá os carros alegóricos. Aqui está a Esportiva Bar, coligada a gente. Adalto Lanche. Muito bem, gente. Muita gente aqui curtindo. Coité hoje é uma nova cidade, uma nova cara. A alegria se expande aqui nessa cidade. Adonias Pontes, enfim, gente, aqui é o lazer das pessoas curtindo aqui. Vocês que não podem vir em Coité, é uma pena, porque Coité hoje é um celeiro de alegria, de prazer. É isso aí, pessoal. Vamos lá pro carro alegórico, mostrando pra vocês também. Eu não quero perder lá a saidinha lá. É isso aí. Muita gente bonita aqui em Coité hoje, nesse finalzinho de domingo. Vocês que estão nos assistindo aí, não pode vir, é uma pena, viu? É uma pena, mas tá maravilhoso aqui, ó. Praça reinaugurada. Valeu, Coité Cultura, vou descambar. Beleza por aí? Como é que tá o domingo aí, filé? Na melhor praça de Coité. Melhor praça de Coité. Estamos ao vivo para todo o Brasil, viu? Vamos descambando. É isso aí, pessoal. Vou descambar. Adonias Ponte aqui, ó. É isso aí. Tá feito o convite, né? Coité hoje é um... Peraí, não é assim também não, repórter da 4. Peraí, deixa eu mandar um abraço aqui para o compadre Samuca, que tá lá nos auxiliando virtual, né? Então eu agradecer ao compadre Samuel Carneiro, que tá vendo a gente aí, assistindo, prazer da audiência. E aqui o meu amigo Lucival Damião tá dizendo, compadre Nilson Santana, é o seguinte, o próximo prefeito que entrar aí na próxima eleição não terá coragem, né, de acabar com esse projeto, que é um projeto que já é lei, já faz parte da história de Coité, né? Mas a gente, viu, compadre Damião, a gente nunca sabe como é que é política, né? Uns fazem, outros desmancham. A gente vê muito isso no país, na região, no estado, de um querer quebrar, por exemplo, a história de outro, achando que isso vai ajudar. Então a gente agradece aí a vocês, o pessoal que está nos assistindo. A gente está mostrando porque é o momento que está acontecendo na cidade. Direto ou indiretamente está puxando o saco de Marcelo, a gente está puxando o saco, mas é uma gestão que merece a mídia da gente, que fazemos parte da mídia, né?
Nil Santana, compadre Lucas Pinto, compadre aí Estúdio 8, né? Compadre Jurandir Campos, enfim. A gente tá nativo aí, tudo que acontece a gente tá filmando, porque o que é ruim já tem quem mostra, né, Biagem, velho? Inclusive achei Biagem ontem ali, alegre com a pinto no lixo, né? Vamos adiantar a matéria, vamos adiantar, senão vai enganchar, né, Samuca? Orlando Miranda chegou, filho do Coisa que veio. Orlando, filho não posso xingar assim não, né, Orlando? Não é pra assim não, que Orlando é um cara bonitinho e tão perto da Quaresma, né, Orlando? Ele é feio, eu conheço. Menino, não me faça vergonha não, deixa o pobre do menino lá em paz, né, Orlando? Desgriço é isso, né, Orlando? Bora adiantar aqui, bora adiantar o bate-papo, a gente não vai dar tempo de terminar. Bora adiantar. Valeu aí, Orlando, pela audiência com a gente aí, capa velho. Eu, homem, tudo jóia? Aí, compadre José de Jesus Oliveira. Meu Deus! Moscoveu do sertão aqui, ó, apareceu aqui, ó. Ei, tá comendo água? Meu amigo Eduardo aqui, ó. Aqui, ó. Você me disse que só é beber depois da Semana Santa. Ô, rapaz, eu menti. Assim, ó. Ei! Isso vai dar um velho feio da pedra. Ei, o velho vai ficar doido. Como é que tá o domingo aí, Biagem? Quem é seus amigos? Apresenta os amigos aí, rapaz. Eduardo Serrinha, prestigiando o Natal Luz. Sim. Aqui, Deixa eu filmar. Olha, que vem, amanhã todinha por dia do Natal Luz. E o outro amigo? Aqui, meu amigo Edson. Edson? É visitante ou é de Coité? De Coité. E você é visitante? É. Obrigado por vir nessa cidade, meu amigo. Adorei, amei, viu? Obrigado. A ideia da gente é propagar isso. Muito bem. Ô, Febreto, trata a galera legal aí, viu? Ô, bem, é o seguinte, ó. Você, pra mim, demorar lá no Cultura. Olha, Biagem, deixa eu mandar um alô ligeirinho aqui, Biagem, antes que a Dona Maria, né? Maria de Lourdes. Chegou pro cá vendo a gente aí, né? Maria de Lourdes vendo a gente aí. Bora continuar o bate-papo, bora. Vamos ensinar de conectura. Vai lá. Deixa ele aí, porque ele é o vídeo do programa lá e eu tenho que relevar. Ei, Lucas Centrais. Valeu, boi. Olha quem tá aqui. Olha o Coscoveu ali. E aí, compadre, velho? Como é que tá o domingo aí, velho? Esse menininho é seu? Muito bem, até que enfim, né? Hein? Vai esfriar a cabeça. Exatamente. Como é que tá o finalzinho de noite do domingo aí? Bom demais. Bom demais, né? Com a família. Muito bem, aproveitar a família, porque sem família não, né? E tu? Como é que tá, Ramsey? Eu tô bem, graças a Deus. Você dá conta de ninguém, né? Para o contrário, eu estou aqui. Ainda estou aqui. Pois é, meus amigos, no finalzinho da minha reportagem encontrei os três reis magos. Tudo no calor danado aí. Como é que tá aí o Natal Luz, Febreto? Muito bonito, o prefeito está de parabéns. Fala a verdade, não puxa saco não. Grande festa, não é puxar saco, não, é a verdade. Fala a verdade. Parabéns, meu grande prefeito. Muito bem, e tu, compadre? Tá bom. Bom tudo? Bonito. Agora eu vou falar aqui com o cara mais malandro da praça. E aí, Parrudo? O que é que você pode falar? A cidade de Coité está de parabéns. O prefeito trabalha, quem ganha com isso é a população. Eu peguei um pessoal nos hotéis, só fala bem do prefeito. E cidade linda, maravilhosa. No próximo ano estará aqui de volta. Parabéns, prefeito. É isso mesmo, né? A gente parabeniza aí. Só trouxe melhoria para um povo em tudo, né, Paulo? É isso. Valeu, Coité Cultura. Vocês que nos assistem não podem vir, mas vai ver aí no nossa transmissão. Coité, meu amigo. Cadê a animação aí? Cadê o grupo aí? Cultura estourando, tá nas áreas, viu? Vai subir, meu amigão. Vamos lá. É Nil Santana, né? É Nil Santana. Nil Santana estourando aí, meu cantor, Esse é um momento bacana aqui, meus amigos do Coité Cultura. Fragamos aqui já a saída do primeiro carro alegórico. Estamos de volta. É isso aí. A Prefeitura Municipal de Conceição do Coité, o melhor prefeito da Bahia é Marcimão Gomes. Vai, joga a mão. Todo mundo assim, ó, vai. Filma a galera bonita aí, ó. Vai, joga a mão. Coité Cultura. Vai. Ao vivo, hein? Compartilha lá, aí quem tiver com o celular. Pois é, meus amigos, você está nos assistindo aí. Mais um momento aqui. A alegria das crianças aí. Eu vou agora dar uma rodada aqui no percurso. Vou pegar o carona aqui do trem da alegria. Vou dar uma rodura aqui.
aproveitar a carona, viu, gente? Aproveitar essa carona e vou descambá-la aqui. Peguemos uma caroninha aqui e vamos chegar aqui no ponto. Peguei uma carona aqui e a gente vai chegar aqui agora na praça do mercado municipal. É isso aí. Chegamos aqui no mercado municipal, onde faz o circuito aqui, já tem muita gente aqui esperando aqui para fazer o outro rodeio. Até essas crianças aqui tudo na fila, já desce uma galera e entra a outra aqui, ó. É a alforia da criançada de Coité, viu, gente? Olha aí como é que tá a fila aqui, ó. Pois é, pessoal, chegamos aqui nessa outra fila. Aqui vai descer uma galera e entrar outra galera aqui. Então pra todos vocês. Esse aqui é o encanto das crianças. Aê! É isso aí, meus amigos do Coité Cultura, vamos cascar fora. Avenida lotada, anos fáceis, vocês podem ver. Nós estamos fechando a nossa participação aqui, Coité Cultura para vocês, realizando esse momento bacana aqui, gente. Aí, como é que tá a avenida aí? Muita gente aqui ao vivo, gente. É isso aí, nossa participação. Para vocês que estão em casa aí, podem nos assistir ao vivo aí. Vamos saindo aqui devagar. Vamos trazendo para vocês as melhores imagens dentro da nossa programação de hoje. É isso aí. Estamos
finalizando aqui a nossa participação dentro do circuito. Momento único aqui. Bacana de ver. Chegando ao finalzinho da nossa participação. Melhor do que todos os presentes embaixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz. Feliz Natal a todos! Como eu vivo, muito bem! Muito bem, Jurandigão! Vamos embora, Estúdio de Coité ao vivo! Maravilha! Obrigada pela transmissão, Pois é, Coscomeu, né, que o padre Rui Carlos chegou por cá, com Madre Deusita, Zé João, ô Tuco Trindade, Tuco tá lá na capital parabenizando o prefeito Marcelo aí, né, Tuco? A gente só via isso na televisão, não era, Tuco? Parecendo aquele desfile lá do carnaval no Rio, né? Essas coisas não parece, Tuco? Parece a cidade de São Paulo, né? Ou do Rio de Janeiro, naquela época, né? Ficou parecido com isso, é a beleza da nossa cidade. E não tem jeito, pessoal, só engrandece o prefeito com essa nova praça aí, né, Tuco? Coscobeio vendo a gente aí, né? Isso aí gera empreendimento, emprego, renda, né, Patuco? Parabéns aí pro prefeito. Patuco é um sataluzente, como é que fala, ô Tuco? São Luzense, Tuco? Tá lá em Salvador, mas foi coitense também, né? Teve uns 10 ou 15 anos morando aqui em Coité. Tem uma amizade danada aí, Tuco, é a nova praça, né? Nova praça aí de Coité, que foi entregue no dia 15, né, Zacarias? Foi entregue no dia 15 aí, na Praça da Matriz aí, viu, Tuco? Antiga não, só fez aí, né, Tuco? Modificou, né? Tirou as plantas, botou outras, modificou bastante aí, né? Não tinha essa fonte luminosa, e etc, e papagaio e gaiola, né? Aí o pessoal já, Tuco, na Praça da Alimentação, né, Padre Rui? Ficou bacana demais. Gente aí, cachaceiro com Coscobeio, tomando pitucilina, mas é assim mesmo, né? Como é que tá a cidade aí, ó? Olha para isso, que coisa bacana de ver. Não é isso, Patuco? Muita gente, a gente, ó, aí a gente... O Coreto, Patuco, o Coreto ficou bacana, né? Foi revitalizado, mas não mexe na estrutura do Coreto, né? Ficou tudo, como diz os conformes aí, do jeitinho que é para ser. E essa praça aí não tem mais, Tuco, passagem aí para veículo, né? Não passa mais. Aí agora vai ficar só uma praça para lazer, né? É preciso. Toda a cidade tem, né, Pai Jaime? Toda a cidade tem uma área de lazer. Coité, Valente tem, Santa Luz tem, Retiro tem, Teofilândia tem, todo lugar tem, né? Na Goiabeira tem, na minha casa não tem, porque eu não moro na rua, moro no sítio, né? Muda total a praça, né, compadre? Totalmente. Deixa o povo dizer. Eu gosto de ver assim, eu estou dizendo que não mudou, porque o povo prestar atenção à mudança, né? E aí a galera do Pitucilina aí, um finzinho de noite, início de noite, finzinho de domingo, aproveitando um lazer danado, né? E a gente, aí enquanto os carros alegóricos não saíam para a gente fazer lá a nossa participação, né? Isso aí, essas palmeiras são novas, mudou a praça, ficou uma coisa parecendo os Estados Unidos da América, né, compadre? E os meninos lá felizes. Muito bem, deixemos as pessoas alegres aí. E aí já é a parte, né? A parte dos meninos aí que tá. Deixa eu ver se eu localizo aqui para mostrar a Tuco, que está lá em Salvador. Ô Tuco, se eu te mostrar aqui, Tuco, aí, cadê? Eu vou te mostrar aqui, Tuco, o mercado modelo, Tuco. Está chegando no mercado aí, como é que ficou? O mercado de Coité ficou assim, Tuco. Você não teve o privilégio de vir aqui ver, né? Tirou a cachaça ali de dentro, aquele ponto de bebida, hoje é restaurante, é só alimentação ali dentro do mercado, viu? Muito bem, está dito e redito, né? O povo aí na fila para pegar o trenzinho também, dá outra passeada aí, que esse trenzinho roda aí até
às horas tantas e tantas, né? Exatamente isso aí. Vamos adiantar e já, gente que só cabelo de cachorro aí, ó. O drone pegar no pessoal e todo mundo só ir de camarote vendo aí as apresentações. E isso não tem preço, né? Proporcionar isso para as crianças, para as famílias. Você tem uma família, a maioria, 90% das pessoas tem. Os que não tem, porque já teve também, já perdeu ou desapareceram na Lapa do Mundo. Mas quem é que não quer ter um filho para levar aí, para mostrar? Tem muitas opções para idosos, para jovens. Quem quiser namorar, namora. Não namora porque os caras são frouxos, né? Aí, já tem bebo. Esses bebos velhos sabem procurar namorar, não namora, fica atrás de pitucilina. Mas se quiser namorar, tem muita menina, tem muita gente, né? Se não quiser também, fica em casa, mas tem muita opção, né, compadre? Para divertir o mundo todo aí. Muito bacana demais. De mais de menos, né? Ficou bacana, bacana, bacana. Eu vou adiantar o lado, porque eu não sou besta nem nada, né, compadre velho? E eu agradeço a audiência de todos vocês aí, compadre Zita, Zé João, compadre Jaime Velho, Zacarias, Nilda Santana, todo mundo, compadre Samuel, né? E o Cuscobeu é assim mesmo, né, compadre? Eu gosto de falar as verdades, porque é assim que a gente vai vivendo, né, compadre? Eita, cadê, compadre, meu menino que estava falando aqui? Você tá mentindo, que eu sei. Eu posso até estar mentindo, mas se eu não mentir um bocadinho. Você tá mentindo. Menininha, eu com essa menininha, não sei do que cresce, ela escapuliu, né, compadre Jaime? O microfone, como é que é? Misericórdia, né? Eita, Jesus de Nazaré, né, compadre, velho? É isso mesmo. Se não fosse essa cena, tava melhor, mas vai vir nossa chuva, né? Agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família pro mesmo verão. Meu Deus, meu Deus. Morreu a cachorra, o pardal lá no açougue, morrendo de fome o pobre do sambotão. Laiá. Morreu a lacraia, a cachorra parida, destruiu a vida do meu sabiá. Meu Deus, meu Deus. Me mande mais chuva pro nosso sertão, ao meu coração não pode suportar. Eita, gota serena, né, compadre Jaime? Cadê, compadre? Cadê os meninos do Baião aqui? Em fila vem dois e dois, lembranças que não voltam mais. Um velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Um velho carro de boi, eu sou seu netinho todo, e saudade de você. Guardei no meu chapéu de couro, e saudade de você. Ele tá gravando, mas vou convidar ele agora pra cantar. Vem, Santana! Bora! Chorando no triste do ninho, minha flor, sorvetinho todo, que saudade de você. Cadê o teu chapéu de couro? Que saudade de Aí é que o pai Jean, o aniversariante, né, Jean? você. Que saudade de você. Segura essa boneca. Ao vivo. Exagerado sim, sou mais você rir, sou brilho de olhar e alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E esse assunto virou onda, minha cabeça não ajuda. Loucura, loucura, que se dane a minha cultura, se eu não devo ser ouvido. Agora que mas você sumiu, é o que seu piso que não tem mais cura.
eu conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei. De areia, não quero meu bem, você feliz e mais ninguém. E me sinto só, tenho meu xodó. Eu sou se ela não vem, eu fico perturbado, eu bebo e choro apaixonado. Quando do meu lado, ao vivo. Quero dia, teu dia, festa farra todo dia. Minha felicidade é ela. Outra vez. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, o que eu quero é ser feliz com meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, o que eu quero é ser feliz. Sucesso Bizuí, segura, vamos matar saudade. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar, você é bipolar. Ao mesmo tempo você morre, depois vem minha sombra. Pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Tava sempre apaixonado, tava enlouquecendo. Eu sabia da cidade que tava me metendo. Verdade que todos diziam, você é maluca, piada felina. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam, você é maluca, piada felina. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Mais um sucesso, segura o juiz, que a noite é lá. Eu tô aí vendo a gente aí, compadre Ailton Mascarenha, vendo a gente aí, obrigado aí pro finalzinho do programa, compadre Devan Silva, estamos finalizando daqui a pouquinho, gente. Cada um pro seu lado, agora somos dois. E que vai nos ceder em nome desse amor. E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou. Começamos outra vez, fazendo de conta do que já passou. Remédio pra tristeza é cama, pra os corações dividir, pra todos os casais que se amam, de amor e mal resolvido. Pra cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido, e o quarto separado, sofrendo bem.
foi assim mesmo que aconteceu lá. Só um detalhezinho que a gente, né? A gente sai gravando umas coisinhas devagarzinho, né, compadre Jaime? É de direito, né, Devan, velho? Ô, Devan, filho do Fuscão Preto, você é peito de aço. Ailton Mascarenhas chegando, compadre Devanzinho, compadre Jaime, Zacaria aí, todo mundo, compadre Alberto, que também tá vendo a gente aí, né, pessoal? E amanhã eu vou descambar lá na minha terra natal, vou buscar as quadras. Lá tem umas gocereiras das coisas de novo também, que eu vou buscar. Viu, pai Jaime? As lapinhas lá é grande. Eu passei a matéria da lapinha aí. E a gente, vou buscar lá, já pedi permissão ao pessoal, me deram a informação que tem umas lapinhas bonitas, gigantescas, e eu quero buscar para mostrar pro povo, eu quero mostrar esse furum, que coisa ruim tem que mostre. Que menina bonita essa aqui, aqui tem uma menina aqui bonita aqui, antes de eu terminar o programa aqui, o que é que ela tá falando aqui? Ó, comadre, cuidado com suas conversas. Passa o ano todinho infernizando a vida do povo. Sim, comadre, só tem razão mesmo, né? É o quê? Passa o ano todinho infernizando a vida do povo, sim, levantando falso, aí no final do ano vem desejando paz e amor. Paz e amor e felicidade e tamo pitu. Toma aqui, ó, esse óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Aí no final do ano vem desejando paz e amor. Sim. Toma aqui, ó, esse óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Ai, pra lá com tuas falsidades. Murrinha. Murrinha, vá se lascar, vai lá, né, compadre? Né, compadre? Ela tá certa, né, compadre Jaime? Vá se lascar, passa o ano todinho falando mal do coitadinho, não vai na igreja, não ajuda um pobre, não fala nada. Quando chega de Natal, fica com essa conversa arrepisada, desgraçada, né? Dizendo que eles confraternização, né, rapaz? Não é assim também não. Vá ter mais cuidado, né, compadre? Eu perdi aqui, rapaz, eu tinha aqui a menina da velha Carne Farinha, virada desgrisa, começou a chover. Você vê se eu acho que antes de eu ir embora. Hoje eu enganchei um pouquinho aqui, o cara liberou mais 10 minutos aqui, né? Mais 10 minutos. Cadê, compadre? Deixa eu ver aqui se eu acho. Tenho aqui umas histórias de EDC também, mas vai ficar pro próximo programa, né? A situação lá da perca da roça lá. Mas a gente vai deixar pro próximo programa. Tem muita coisa aqui já para quarta-feira, mas eu quero. Cadê a tia Kenga aqui? Cadê a senhora, tia Kenga? Aqui ficou de eu mostrar aqui uma lambança para a senhora. Estou procurando aqui, pai Jaime, mas eu já estou com as vistas grosseiras, sabe? Essas vistas grosseiras assim. E não estou achando aqui a coscobel daqui da véia virado o veneno com o negócio do menino lá, que o menino não quer aparecer. Ô, rapaz, cadê? Não achei. Viva Jesus! Viva Jesus e Maria José, né, rapaz? Viva Jesus e Maria José. Cadê o febrenta do aqui? Não achei, não tá aqui, não. Deixa pra lá, né? Fazer o quê? Deixa pra lá, não tá. A gente vai fechar o Coité Cultura, né? Não vai ficar meio difícil. Bora adiantar. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Aí foi com o Padre Jaime que mandou, não foi com o Padre Jaime? Pensei. O Padre Jaime que mandou. Se não fosse meus amigos, eu não tava fazendo o programa mais não, porque ajuda. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Comadre Nezita, é assim mesmo, né? Nossa geração tá acabando. Cadê comadre Siriria? O que é que você quer, comadre? Pra casa, Andrei. Pra casa, Andrei. Não tá vendo sua avó lhe chamar, não? Você tá vendo que tá chovendo trovoada, Andrei? Pra casa, Andrei. Pra casa, Andrei. Uma hora dessa o tempo mudando pra chover, riscar de pegar uma pirinomia. Pra casa, Andrei. Uma hora dessa o tempo mudando pra chover, riscar de pegar uma pirinomia. Sim, mano.
compadre, a pobrezinha, a pilonomia, né? No chuveiro desse não é fácil não, né? Valeu, pessoal! Pai sempre está perto. Valeu, gente. Vamos fechar. Nós tá aqui na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço a vocês, obrigado pela audiência, né? Uma boa noite a todos vocês. Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente